tirar o maior bem do pior mal. Assim. E no 10º capítulo as pessoas são engraçadas, as pessoas dão risadas com a barriga, então não tem nem noção do que aconteceu nos primeiros. A minha primeira língua até meus 4, 5 anos foi só mandarim. E esse nosso lado peste, né, que a gente já botou fogo no tapete pra ver como é que era. Ela desceu a rua com o carro direto pra delegacia. E aí a gente nunca mais voltou pra aquela casa. Vocês se abraçam, se beijam? É claro que não, é muito estranho. Não, essa... Literalmente eu me encontrei e hoje eu não consigo ver eu fazendo nenhuma outra coisa. E aí, família, sou a Gi, ele é Du. Esse é mais um episódio do Recast. E hoje temos o prazer de receber aqui a Evelyn, influencer e nutri. Prazer em te receber, Evelyn. Oi, gente, muito obrigada por me receber. Prazer é todo nosso, Evelyn. Não, com certeza, é uma honra enorme. A gente estava esperando muito para esse dia, poder gravar esse episódio com você. Então, obrigado por vir. Imagina. Não, eu fiquei pensando, pra mim o convite de vocês está muito atrelado a um propósito moral também, sabe? Eu acho que quando a gente compartilha a nossa história, a gente faz muitas pessoas não se sentirem sozinhas. Então, pra mim foi um prazer vir. Ai, que bom. Realmente, as pessoas acabam criando muita empatia e as pessoas começam a se identificar muito com as histórias que a gente apresenta aqui. É uma felicidade enorme pra gente. Parece que representa, né? Com certeza. Ai, obrigada. E pra gente começar, conta um pouco sobre você, um pouco mais sobre a Evelyn. Eu acho que não tem como ter a Evelyn sem falar dos meus pais em si. O meu pai, ele é da China, de Shandong. E a minha mãe é de Busan, da Coreia do Sul. E é óbvio que o único lugar que isso aí poderia se misturar era no Brasil, São Paulo. Então, para as pessoas que são brasileiras e tudo mais, elas não sabem muito, mas é meio que raro encontrar, né, um casal, tipo, Sim. coreano com chinês. É meio difícil, assim. Eu acho que hoje, né, as novas gerações talvez não, mas da época dos meus pais, gente, eles eram, tipo, total pokémons, assim. Raros, entendeu? E... eu acho que, olhando pra trás, a história dos dois é muito complexa em si. Só que até aí eu não tava lá, não fui testemunha de tudo. Então, eu pensei muito em trazer realmente a minha experiência e do meu lugar de testemunha, né? Da vida deles e depois da minha, sabe? Eu acho que por aí. E como que foi? Sua mãe fala mais mandarim do que coreano, né? Então, a minha mãe... Todo mundo acha que ela é chinesa, mas ela nasceu em Busan, ela é coreana. Aí a minha avó é coreana, aí o meu avô, ele é chinês. Então, na época, por N motivos, o meu avô, ele fugiu pra Coreia do Sul. Aí, chegando lá, que aí ele conheceu a minha avó. E aí, o resto da história. Mas, assim, por isso que, nesse caso, a mixigenação começou desde antes, assim. Através dos meus avós, primeiro. Entendi. Então, em casa, sua mãe já falava mandarim? Falava. Então, a minha primeira língua até meus 4, 5 anos foi só mandarim. Literalmente só mandarim, a nossa primeira língua. Né? Mas ela fala coreano também? Fala. Ela não ensinou porque ela é egoísta. Eu fico mó triste. A gente sempre fala pra ela, por que você não ensinou? Ela falou, que era muita coisa. Eu achava que era muita coisa. Mas assim, a gente realmente, até os 5 anos, a gente aprendeu. Eu 5, meu irmão 4. Que eu tenho um irmão caçula. E aí ela jogou a gente na escola, sem saber falar nada, pra gente se virar. A gente aprendeu português na raça. Ela falou que eu lidei bem, mas meu irmão uma vez chegou a desmaiar de nervoso. Eita. Porque imagina, você tem 4, 5 anos, você não sabe nem pedir pra ir pro banheiro, né? Então, ele assim, ele chorava o dia inteiro e tal. Aí quando ele desmaiou, a professora falou assim, eu acho que talvez não seja a hora deles começarem a escola. Eu tenho que trabalhar, eles vão ficar aí. Então a gente ficou lá até aprender. Mas se você perguntar pra ele, ele nem tem lembrança disso, né? Quem tem essas lembranças são a minha mãe, assim. Meus pais também, né? Nossos pais também, né? Sempre falavam assim, na escola que você vai aprender. Tipo, colocava a gente na escola e eles saíam pra trabalhar, essas coisas. Com certeza. Acho que não tem nada melhor do que esse dia a dia pra você aprender, te jogar ali, porque se você fica naquela zona de conforto com pessoas que só falam mandarim, como que você vai aprender o português? No caso ali, pra gente foi assim, então, de certa forma, é uma coisa boa. Na nossa época não tinha chinês na nossa sala, na nossa escola.
É só a gente e pronto, né? Nós somos do Rio, né? Uhum. Então, no Rio, tinha muito pouco a comunidade chinesa. O que tinha ali, às vezes, era na igreja, que se encontrava, mas assim, na época de escola, era bem difícil encontrar um chinês, assim. Nossa, não. Agora, eu fiquei pensando em relação até isso que você tá me falando, porque crescendo e crescer dentro de uma comunidade faz muita diferença. Eu também só estudei em escolas que eu era a única asiática da sala, mas aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque, na verdade, a minha mãe, né, tem as pessoas que talvez conheçam meu irmão, principalmente meu irmão na internet e tudo mais, nem imagina, né? Eu acho que é tipo assistir uma série de TV e não tá no final, graças a Deus. Mas você começa no 10º capítulo, assim. E no 10º capítulo as pessoas são engraçadas, as pessoas dão risadas com a barriga, então não tem nem noção do que aconteceu nos primeiros capítulos. E essa coisa do pertencimento pra gente foi muito gritante, porque além de sermos os únicos asiáticos das escolas, a minha mãe, a gente cresceu com a minha mãe sofrendo violência doméstica, na verdade. E uma parte em relação a isso foi o meu pai isolar a minha mãe de qualquer comunidade. Então, eu não tinha meus primos, eu não tinha meus tios, então ninguém da família em si. E também a minha mãe não tinha amigos, então minha mãe não tinha amigos nem família. Assim que eu nasci, aqui na capital, meu pai pegou tudo e levou a gente pra Guarulhos, tipo, onde não tem ninguém. Exatamente pra isolar ela, porque ela isolada, ela vai fazer o quê? Né? Então, crescendo sem nenhuma rede de apoio e, por exemplo, imagina ir para a igreja com outros chineses que poderiam descobrir a história, que poderiam salvar minha mãe. Impossível. Então, assim, foi, tipo, muito só a gente mesmo crescendo. Então, você crescer até os 5 anos, você ser a única pessoa que você conhece no teu mundo inteiro que fala mandarim. Só você come essas coisas, só você que entende, sabe? Então, o isolamento e a coisa do pertencimento foi, assim, extremamente zero, assim, pra mim e pro meu irmão. E a minha experiência e a dele é completamente diferente, porque eu sou mulher, ele é homem, né, e cada pessoa é de um jeito. Eu acho que a gente nasce e às vezes cresce com a mesma escola, os mesmos pais, só que o jeito que a gente reage, sente as coisas é completamente diferente, né. Eu acho que... E aí, na verdade, eu acho que eu não tenho nenhum lugar pra entrar em como foi pra ele, né. Só que pra mim, como mulher, né, minha primeira referência de mundo é ver a minha primeira referência de mulher apanhando em casa. Então, o pertencimento e o alto valor, eu acho que já tinha isso da parte de ser a única asiática, mas também eu até falei pra vocês antes da gente começar, né, que eu era muito tímida, mas era um tanto de, tipo, eu não tinha voz, eu não sabia o que era isso, né, e eu fui muito tímida, tipo, de dar oi e passar mal, assim, sabe, de passar mal feio. Então, pra mim, esse meu primeiro momento do mundo, ele foi, assim, bem difícil, mas é muito maluco pra mim, porque quando eu olho pra trás, parece que eu tô falando da vida de outra pessoa, sabe, eu sei que algumas pessoas contam certas coisas e revive aquela coisa como se fosse de novo, mas pra mim é como se eu estivesse contando a vida de outra pessoa, porque tanto eu, minha mãe e meu irmão, a gente tá no 10º capítulo da série, cara, é muito louco e muito milagroso aonde a gente tá, né, eu acho extremamente milagroso, porque eu sempre falo, faria todo sentido para todas as pessoas se a gente fosse perturbado, se a gente tivesse diversas doenças mentais. E, cara, ninguém tem nada. Sabe? A gente literalmente saiu do outro lado como se fosse outra vida. Sabe? Isso mais eu acho que talvez para mim, de novo, né? É lógico que cada um tem as suas cicatrizes e como lida com as coisas. Só que tudo isso, sabe, do como eu cresci, da falta de pertencimento, de toda a dor em si, o que eu descobri foi que a dor, ela pode ser, mas ela não precisa ser uma prisão perpétua.
Então, pra mim, foi o que significou tudo isso, sabe? Então, um tanto escolha, muita bênção. Pra mim, foi, tipo, muito Deus. Eu, literalmente, poder viver completamente outra vida. Hoje, sabe? Nossa, realmente é uma situação muito difícil, né? Você passou por umas coisas, você, sua mãe, sua família no geral. Caramba, não foi fácil ter sido isolada, né? Então, acho que atrapalhou muito também na infância, na época da escola, nessa questão de só você como oriental. Você lembra mais ou menos quando você iniciou a escola, como foi pra você o sentimento? A minha época de escola, principalmente, eu acho que até o segundo... Até o ensino médio. O ensino médio, meio que eu e meu irmão, a gente estudou em escolas separadas. Mas eu acho que até chegar a época do ensino médio, era eu e meu irmão contra o mundo. Completamente, assim. Eu fiquei me avaliando outro dia e pensando... Eu acho que realmente o meu irmão foi a primeira pessoa que eu fui completamente apaixonada na minha vida. Não foi o meu pai, não foi a minha mãe, não foi absolutamente ninguém. Era, tipo, eu e meu irmão, sabe? E... ele era tão... Ai, gente, desculpa. Fica Não, bom, fica à sem vontade. problema. Ele era tão pequeno e, de modo geral, meu pai torturava ele mais. Né? Porque ele tinha esse sonho de que ele queria ter uma filha menina. Então, o fato dele ter nascido menino, ele merecia ser torturado. Entendeu? Então, enfim. Então, assim, era muita gente. Então, quando a gente ia pra escola, e o meu irmão sempre foi peste, e eu acho que esse nosso lado peste, né, que a gente já botou fogo no tapete pra ver como é que era, a gente inundou o banheiro só pra ver se boiava os barcos de papel. Então a gente causava muito, a gente, tipo, juro, a gente era o terror do lugar, de qualquer lugar, assim. Nos restaurantes a gente escondia açúcar pra ver se na próxima vez que a gente viesse tinha, O açúcar sabe, tava ali, né? bichos. Ah. Então, assim, eu acho que esse nosso lado foi o que mais protegeu a gente. Então, na escola do A Gente Contra o Mundo, quando as professoras vinham, ou, tipo, dava bronca nele na minha frente, com razão, porque ele causava mesmo, aí, eu lembro dessa cena, eu acho que eu tinha, tipo, 6 anos, ele 5, eu ficava em pé, você não briga com meu irmão. Então, imagina uma criança. E eu lembro da professora começou a rir da minha cara. Ela até esqueceu por que ela tava brigando com meu irmão. Porque pra mim, tipo, era proibido alguém brigar com meu irmão. Eu podia ter matado alguém, não importa, entendeu? Então, até o ensino médio foi muito isso. Pra tudo. Eu que, com toda a situação, né? Eu que ensinava ele a tomar banho. Eu que ensinei ele como chegar na primeira menina dele, entendeu? Então, roupas, tudo, tudo. Então, era muito nós dois. E na história em si, quando eu tinha 6, 7 anos, foi quando a minha mãe criou uma coragem muito grande. Foi, tipo, de madrugada, assim. E o meu pai ia batendo no meu irmão de novo. E aí o meu irmão começou a chorar e gritar e falou assim, mãe, pelo amor de Deus, me salva, salva minha vida, salva minha vida. Imagina se eu ouvir isso do seu filho de 4, 5 anos. E, enfim. E aí, a minha mãe, a gente estava na frente de casa, lá em Guarulhos, a gente morava em casa. Ela desceu a rua com o carro direto pra delegacia. E aí, a gente nunca mais voltou para aquela casa. Então, nisso, né, nessa coragem dela e nesse... Cara, tudo. Pra minha mãe, assim, ela foi a minha heroína a nível visceral, assim, sabe? E a gente... Pro meu pai nunca achar a gente trocava de escola a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então não bastava ser a única asiática da sala, mas eu não tinha tempo para fazer laços com ninguém. Eu não tenho amigos de vida toda. Então, quando eu começava a dar oi para alguém dentro da minha timidez, Tinha que trocar de tinha que escola. trocar a escola. Não podia nem, tipo, dizer tchau para ninguém, porque ninguém podia saber onde a gente estava indo. Então era outra escola, outro endereço. Acho que de escola eu estudei umas 11 escolas diferentes. Caramba. Bastante. Então isso aí acaba afetando sua formação, afetando laços, aprendizagem, tudo. Só que nisso tudo
eu ganhei algo tão poderoso que hoje eu vejo dos meus amigos que é algo que eu tenho e que alguns não têm. Que é essa coisa de conseguir me adaptar a qualquer situação. Você pode me tacar no meio da China agora, vou dar um jeito de voltar. Então, a engenhosidade, a adaptabilidade, cara, foram umas coisas absurdas, né? Que eu consegui aprender com toda essa experiência, com toda essa dinâmica. Eu acho que isso também, de novo, vai fazendo a lista, né? Então, eu tenho meu irmão, eu sou a irmã mais velha, então isso na cultura asiática conta muito, né? Ele podia ser mais velho que eu, gente, é tão cansativo ser irmã mais velha. Que é aquela situação de você proteger, você abdicar, você sacrificar tudo, sabe? Responsabilidade é maior, né? É muito maior, É. muito maior. Você foi forçado a amadurecer mais cedo e você dividiu a responsabilidade com a sua mãe de cuidar do seu irmão. Então, são coisas que não é fácil. Não, às vezes a gente até brinca, né? Eu e minha mãe, assim, que no fim, na verdade, quem virou a mãe do meu irmão fui eu. Porque depois do divórcio, ela tinha que trabalhar, ela saía 4 horas da manhã, a gente via ela 8 horas da noite. Então, tudo que tinha a ver com meu irmão era eu, levar pra escola, tomar banho, escovar os dentes, fez lição de casa, não fez, falar com as professoras, falar com a diretora, era tudo eu que saía fazendo isso. E a gente brinca disso porque quando ele vai viajar, ele lembra de me trazer presente, mas às vezes ele esquece dela. Então eu tenho um lugar meio tipo de bem materno assim pra ele, né? Então tem esse lado também meu que eu sou canceriana, então faz sentido também. Ai, meu Deus. Então, não esperava isso. Realmente, o que você falou, eu me vendo assim, realmente, porque eu também mudei bastante de escola. Aí, quando eu vou para um lugar novo, também consigo me adaptar rapidinho. Uhum. Aí, pensando por esse lado, não. Não, por A isso, gente tem que tirar alguma coisa boa da coisa, né? Sim. por isso que é uma coisa que é a pura verdade que tudo tem seus prós e contras. Até uma coisa ruim tem seu lado bom, né? Então, acho que essa é a questão. Eu troquei menos de escola, mas realmente você consegue se adaptar mais fácil. Quando você já tem tipo, uma estratégia, vamos dizer assim, né? Então, Sim. você já fica mais ligado, você já vai pro lugar, você já fica mais esperto. Então, acho que isso que O ajudou. ruim é ter que adaptar a um ambiente novo. Você já estava acostumado com aquela escola, aí você muda para uma escola nova. Eu acho que a coisa que eu mais sentia falta era essa história de ter amizade de vida toda. Sim. Aí isso Aí também também não não tem. tem. Tipo, nossa, na época da minha primeira faculdade, ainda bem que a gente é asiático, né? Nem parece que eu sou velha. Mas na minha primeira faculdade, eu lembro de falar assim, não, tá tudo bem. Agora na faculdade eu vou criar minhas amizades de vida toda, sabe? Só que não tinha abertura. Todas as pessoas que eu conhecia já tinham seus amigos de infância. Então não tinha essa abertura. No fim da minha primeira facu, que foi pedagogia na PUC, eu consegui tirar uma amiga, que é a Maria, que é de vida toda. Então pra ela, tipo assim, é um zelo, é um preciosismo. Pra mim ela é minha caixinha de joias, porque foi tão difícil, sabe? Nunca tive. Então é a amiga que dorme na mesma cama, que abre a geladeira, sabe? Então pra mim é tipo, ela é extremamente preciosa. Só que uma coisa que eu vi esses dias, esse experimento, na verdade, que eu achei muito incrível, que eu acho que fala muito sobre a gente. Esse experimento, ele basicamente, um cientista, ele pega um potinho de vidro, parecendo tipo um potinho de geleia, assim, vazio. Aí ele colocou um monte de pulga lá dentro. E aí as pulgas pulando pra fora, tal. Aí ele cata e tampa esse potinho. Aí ele tampou esse potinho 3 dias. Depois de 3 dias, ele abriu o potinho. E as pulgas nunca mais pularam acima do nível de onde seria a tampa. E aí, mesmo essas pulgas, tendo neném pulgas, nem esses nenéns pulgas conseguem passar daquela parte de cima. E aí eles tiram o potinho e deixam as pulgas. É muito engraçado, porque as pulgas fazem o formatinho do potinho e pulam naquela altura para sempre, sabe? E quando eu vi esse experimento, eu falei assim, cara, eu quebrei o ciclo. Por quê? Porque pela história dos meus pais, como a vida foi apresentada para mim,
era pra eu pular até um certo limite e nunca mais passar daquilo, sabe? Então, pra mim é muito significativo, ainda mais hoje que eu trabalho na área da saúde, muita gente sofre tanto, sabe? Vendo um topo do tipo, eu não posso passar daqui, é impossível passar daqui, a minha vida inteira vai ser até aqui, sabe? Então, quando eu vi esse experimento, eu falei assim, cara, claro que cada um tem a sua dor, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua individualidade, mas eu sou a prova de que dá pra sair desse padrão, dá pra eu pular mais alto do que o limite que me deram, sabe? Então, de tudo, na verdade, quando eu olho pra trás, eu olho pra minha vida e eu agradeço muito, sabe? E eu acho que muitas coisas que me fazem ser excepcional hoje é por conta disso, sabe? E trazendo até pro meu trabalho, eu como nutricionista comportamental, a grande maioria das pessoas não tem essa noção, mas pessoas que não comem bem, ou mais, ou menos, normalmente envolve muita dor. Ninguém fica desnutrido ou com anorexia porque tá feliz. Ninguém fica com sobrepeso porque tá feliz. Envolve muita dor. O buraco é muito mais embaixo. E hoje eu sou grata por todas as coisas que me doeu, sabe? Eu posso dizer que eu sei o que que é dor. E isso faz com que eu consiga enxergar a dor, respeitar a dor dos outros e ouvir a dor dos outros de uma forma diferente. Então, quando essas pessoas chegam pra mim, é assim, são tantos traumas, é tanta coisa horrível que aconteceu com elas. E tem tanta coisa que eu posso falar pra piorar a situação pra elas, machucar, sabe? E o fato de eu conhecer dor e conseguir enxergar quando tá doendo na pessoa, mesmo quando ela tá sorrindo ou rindo, me permite ficar em pé do lado dessas pessoas. Não como se só porque a Evelyn conhece dor que ela vai salvar todo mundo. Não, mas eu posso ficar em pé do lado dessas pessoas e dizer, você não tá sozinha, sabe? Então, pra mim é muito significativa a história da minha vida no sentido de coisas que eu precisava, tudo que me doeu são instrumentos que eu precisava pra fazer o que eu faço hoje. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria metade do que eu sou hoje como nutricionista, sabe? Tem coisa que não tem como ensinar para as pessoas. Como é que você ensina uma pessoa a olhar para uma pessoa e falar, ela tá rindo de desespero? Só uma pessoa que já riu por conta de desespero que vai conseguir enxergar isso na outra pessoa. Então, empatia é uma coisa que não se ensina, sabe? E tudo isso fez com que eu fosse muito mais empática do que muitas pessoas, sabe? Então, eu sou muito grata por tudo isso. E eu vejo que hoje eu olho para minha mãe, olho para meu irmão, olho para mim. Tudo que a gente ganhou de bênçãos, a gente pula muito mais alto do que aquela jarrinha. Esse experimento aí realmente conta muito, né? Com certeza. Com a explicação ainda fica muito mais profundo. E além da sua família, que era a sua base, o que mais você acha que te ajudou a te transformar nessa pessoa? Porque assim, você ter o seu irmão, essa responsabilidade, a sua mãe, que é a sua heroína, que é a sua referência máxima. Sim. Além disso, o que mais você sente que te ajudou muito nessa época de transição, assim, de criança para adolescente, para poder se tornar a mulher que você é agora? Cara, eu já me perguntei isso tantas vezes, porque de coração, assim, teve coisas assim que aconteceram comigo por conta da minha baixa autoestima, da minha falta de amor próprio, né? Porque quando você fica mergulhada nessas situações, é muito difícil você entender merecimento, achar normal, sabe? Coisas boas acontecendo, pessoas te tratando bem. Então, ele no início, e graças a Deus eu venci isso,
me deu um setup muito ruim. Então, assim, eu já me perguntei, falei assim, cara, era pra eu ter dado tão mal, tantas vezes, em tantos momentos, sabe? Então, desde, desde menininhos que eu ficava apaixonada. Eu tava falando disso ontem com meu marido, era muito engraçado. Que a gente tava assistindo Rebeldes, a gente tava meio nostálgicos. Aí eu falei assim, amor, olha que loucura, que bosta, né? Porque eu gostava dos Meninos Problemas, eu gostava do Diego, do Gossip Girl, eu gostava do Chuck, que eram os caras mais tóxicos, os caras que machucavam, sabe? E, tipo, eu verdadeiramente me apaixonava por esse tipo de moleques. Na ideia de que eu ia salvar eles. O quanto isso não era daddy issues, né? Do tipo assim, tipo, esse background do meu pai, eu achar que eu ia conseguir mudar e salvar alguém. Então, na verdade, eu era mais apaixonada pela possibilidade de salvar ou mudar esses meninos do que qualquer outra coisa. Então, eu podia estar num casamento horroroso, sabe? Com depressão e careca. Graças a Deus, eu melhorei antes disso. Então, tanto em relacionamentos, tanto em amizades, tanto em comportamentos, tanto o que eu fiz com todas as minhas oportunidades e abrir as minhas oportunidades, não tem outra resposta a não ser Deus. Eu literalmente não consigo dizer que tem outra resposta a não ser Deus, porque se não fosse Deus, eu podia ter dado errado 1001 jeitos diferentes, sabe? Como é que na calada da noite a minha mãe foge, meu pai nunca pagou uma pensão, ela mandou os 2 filhos fazer intercâmbio? Deus, sabe? Como é que os 2 estudou em faculdades particulares? Deus, sabe? Na verdade, histórias muito ruins de pessoas que viveram coisas parecidas comigo, sabe? Você sente e ouve e fala assim, gente, e não é que a minha família seja especial e que ela merecia ser mais zelada do que outras. Eu acho que ninguém tinha que passar por nada disso, sabe? E às vezes eu falo assim, cara, por que não todas essas mulheres, elas não, né? Mas a resposta da minha vida, pra tudo que eu consegui passar por cima, seria um absurdo dizer que não foi Deus, sabe? Começar, tipo assim, aquelas histórias self-made, né? Tipo, ai, olha, minha vida foi mó difícil, eu conquistei tudo sozinha. Não é. Teve muita coisa que eu não sei nem explicar como eu fui protegida, zelada, curada, sabe? Coisas que ainda hoje, do nada, de um jeito extremamente aleatório, eu sinto coisas curar dentro de mim, que você fala assim, cara, como é que essa pecinha caiu com essa pecinha e, tipo, passei, sabe? Então, eu acho que a gente se superestima às vezes muito. E tanto em relação a Deus, tanto em relação à minha mãe, nada da minha vida, literalmente nada, eu posso dizer que eu fui self-made, sabe? Eu trabalho muito, mas sem a minha mãe ter sangrado por mim, sem todas as bênçãos de Deus, eu não estaria aqui, nem viva, sabe? Então, tipo, pra mim é muito, muito significativo e eu tenho um relacionamento extremamente íntimo com Deus por conta disso. Porque não tem outra explicação, ninguém consegue explicar. Tipo, eu consegui ser essa pessoa leve, eu consegui ser engraçado, meu irmão ser engraçado. Quem vê os vídeos do meu irmão com a minha mãe, ninguém fala que a gente passou por nada disso. Parece que somos 2, uma princesa e um príncipe, que sempre tiveram privilégios, e é que aí eles têm tudo na vida, que sei lá o quê. Cara, disso pra disso, do primeiro episódio pro 10º, Deus. Sim, aconteceu muita coisa. Nossa, com certeza. Por isso que é aquilo, né? Não dá pra nunca julgar um livro pela capa, né? Você nunca sabe como é a história de cada um. E, infelizmente, as pessoas julgam muito isso, né? Quando vê que você tá bem, ó, foi tudo fácil. Isso aqui, ó, nasceu no berço de ouro. Passado. Quem nunca ouviu isso? Pra gente, então, que é olho puxado, nós já somos ricos só de ser oriental. Uhum. Então, a gente também sabe muito bem como é isso, sabe? Mas é muito legal você compartilhar isso com a gente fica muito feliz, por mais que seja uma coisa muito difícil para você. E vamos aproveitar e falar um pouquinho mais da sua infância, depois de você falar
uma coisa que é um pouco mais difícil, falar um pouco mais alegre. A Evelyn na infância, assim, quais que eram os sonhos dela, assim, nesses momentos que ela estava mais leve, brincando, se divertindo? Nossa, eu era uma criança tão esquisita. Tipo, mesmo. Eu acho que de criança, lembrando... eu acho que era uma criança esquisita mesmo. Não, porque crescendo e tudo mais... Por um lado, eu acho que eu era extremamente romântica. Então, por um lado, eu queria encontrar o amor da minha vida. E eu encontrei. E por um outro, pensando em 16, 17 anos, eu lembro que eu fui na inauguração do Shopping Bourbon, porque meus tios abriram uma loja lá e tudo mais, então a gente foi muito legal. E Kid Abelha tocou. E de lembrancinha, eles deram pra gente, pra cada pessoa, um livro de Machado de Assis, enorme. E aí, no livro, eu lembro que uma frase me pegou assim pra sempre, que eu decidi que é aquela frase que eu escolhi a minha profissão pro resto da minha vida. Tirar o maior bem do pior mal. Então, cara, 16 anos assim, eu falei assim, eu vou mudar o mundo. Então, eu tinha muito isso. E aí, eu prestei pra Direito. Passei na São Fran. Não fui. Deu crise existencial. Falei, ai, não, porque eu vou ser infeliz. Não, as pessoas são meio ruins. Ok. E aí depois, ainda nessa ideia, eu tive meio ano de crise existencial. E eu fui fazer pedagogia na PUC. Porque eu falei assim, cara, tirar o maior bem do pior mal. Na educação. Na educação eu vou mudar o mundo. E fui. Eu amei estudar e eu cheguei a dar aulas. Tanto em escolas particulares caríssimas e tanto em escola estadual. E aí, amava. Não tinha defeitos, pra ser sincera. Eu amava muito ser professora. Só que aí, no meu último ano de pedagogia, a minha mãe infartou. Foi a primeira vez que ela infartou. É mó legal, ela já infartou 8 vezes. Não, é que assim, eu já tô calejada, que foram 8 vezes, tá? Então, aquela foi a primeira. Então, ela infartou, eu não sabia se ela ia sobreviver, é só eu, minha mãe e meu irmão. Aí, o meu irmão fazia FAP, caro. Eu falei assim, eu como professora, eu não vou conseguir pagar a mensalidade do meu irmão de jeito nenhum. Então, eu na hora já prestei pra fazer nutrição, porque minha mãe tinha um consultório de acupuntura. Eu falei assim, dá pra complementar, dá pra meio que continuar tocando, pegar os pacientes dela, dar um jeito. Ok, esse é o plano. Aí eu fiz o meu último ano de pedagogia, foi meu primeiro ano de nutrição. Loucura, assim, era tipo monografia com bioquímica, incrível. Aí, graças a Deus, minha mãe sobreviveu, claramente. E aí, quando eu começo o negócio, eu termino. Né? Então, assim, ela sobreviveu, mas não vou largar a faculdade. Eu vou fazer nutrição também. Fiz nutrição e é muito maluco. De novo, quais são as chances de uns motivos aleatórios? Eu gostava de ser professora, mas sou completamente apaixonada por ser nutricionista, sabe? Tipo, literalmente eu me encontrei. E hoje eu não consigo ver eu fazendo nenhuma outra coisa. Então meio que foi guiado assim. É bom, né? A gente se encontrar, achar a profissão certa. Uhum. Porque acho que como adolescente, a época da faculdade mesmo, a gente sempre fez curso também, faculdade, mas pra se encontrar é difícil mesmo. Sempre vai com aquela incerteza, né? A gente acha que quer ser arquiteto, a gente acha que quer ser advogado. Os nossos pais acham que a gente quer ser médico. Minha mãe tinha certeza que eu tinha que ser médico. Mas o que eu acho interessante é que meio que, se você for ver, eu não escolhi nutrição e me encontrei, né? As pessoas chegam pra gente na época terminando, né, o ensino médio e falam assim, você tem que escolher a sua profissão pro resto da sua vida. Fala assim mesmo. Cara, é mó pesado isso. Não, você pode ter a vida inteira pra encontrar o que você quer fazer a vida inteira.
né? Você tem a vida Verdade. inteira para construir uma vida de sucesso, não precisa ser agora, entendeu? Então, pensar dessa forma é muito leve, porque no fim eu não forcei e chegou, sabe? E hoje, de todas as nutricionistas que eu conheço, eu sou a única que ama ser nutricionista. Então eu tenho muita sorte. Então, cara, não curte, vai pro próximo, porque a vida é muito rara, sabe? Então, você tem que, tipo, se encontrar, você tem que viver a vida, sabe? Porque senão eu vejo gente 10, 20, 30 anos num trabalho que odeia e acabou a vida. Ah, mas essa é a pura verdade. Você fazer o que você ama, acho que não tem coisa melhor. De você sair todo dia, acordar cedo pra fazer uma coisa que você gosta. E como você disse, infelizmente tem muita gente que trabalha 20, 30 anos de uma coisa que não gosta. A gente mesmo, a gente fez curso de marketing. Pergunta se a gente faz algo hoje em dia. Não faz. Nada, tipo, aquela escolha, acho que, tipo um Unidunité, esse aqui, e pronto, tá decidido. Então, eu acho que é muito importante você conseguir escolher exatamente, escolher não, né? De aparecer assim na sua vida, como você disse, né? É Deus, né? É Deus. Te guiou de uma forma pra te deixar feliz no que você gosta de fazer, sabe? E de você poder se encontrar. Acho que Que esse nem é um ela ponto. falou, né? Foi tudo Deus que guiou a vida dela. É muito Ajudou. maluco, né? Aí hoje eu falo assim, ai, vai, você sabe o que você tá fazendo, tá ótimo. Que se fosse eu escolher, eu acho que não ia dar nada do que deu e eu tô muito feliz onde eu tô, sabe? E o lado de influência, Evelyn? Como que começou assim? Bem, esse lado de influenciadora veio muito do meu irmão, né? Uhum. Na verdade, a primeira pecinha foi o meu irmão, porque ele tava na metade do Relações Internacionais dele. Olha lá, eu me matando pra querer pagar os estudos dele, né? Largou, mas tudo bem. Não, mentira, ele se formou, mas ele nunca exerceu, nem estágio, nada. Mas aí o amigo dele, o Baroni, chegou pra ele e falou assim, eu tô fazendo uns vídeos e tá dando uma grana, tal, que nananã, te ensino tudo. Acho que o Baroni é tipo um anjo da guarda do meu irmão, sabe? E que compartilha as coisas sem egoísmo. É bem raro esse tipo de amizade. E aí o meu irmão começou a aprender a fazer e começou a fazer as pegadinhas dele, né? Então, assaltar as pessoas na rua com um pinto desse tamanho. Então, eram as coisas que o meu irmão fazia. Não, De gente. quinta série. Nossa, quinta série não morreu no meu irmão. Nunca morreu, ainda tá vivo. Então, era tipo de vídeo que o meu irmão fazia e começou a estourar e começou a realmente dar uma grana. Na época que o YouTube era mato. Cara, se eu fizer estágio, eu não vou ganhar isso. Se eu, tipo, for promovido, eu não vou ganhar isso. Então, é isso, cara. Então, ele foi pro YouTube e tal. Fez, acho que a linha cronológica, se eu for tentar lembrar, foi YouTube por muito tempo. Depois foi Facebook, que teve um boom no Facebook bem interessante. As pessoas acham que morreu, mas ainda é uma das redes sociais mais cheias. E depois, TikTok, Quai e Instagram. Meio que a ordem, algumas coisas, tipo, junto, sabe? Então, ele foi vivendo isso e tudo mais. Aí eu, vou fazer por um hobby. Sabe, eu vou fazer, tipo, diário, fazia vlog das minas viagens, né? Aí ficava fazendo vídeo, tipo, de crescimento pessoal, das minhas reflexões e tudo mais. Ninguém assistia. Então, juro, eu tinha que implorar pros familiares. Você pode curtir? Não precisa assistir, só curte. Então, começou, tipo, por muito um hobby. Pra mim, o jogo virou quando, por mais que eu fosse micro-influenciadora na época, o Coa, sabe o supermercado Coa? Que vende coisas asiáticas? Porra, sim, fica na Que é Liberdade. verde. Ele tem um na Aclimação, um em Moema e um no Itaim. É o mesmo dono daquelas coisas da Hello Kitty também. Sei. Sabe? Uhum. Aí ele me chamou pra ser embaixadora do Coa por 2 anos. Então, por 2 anos, todos os dias, eu cozinhei alguma coisa asiática. Era vídeo todos os dias. E isso, dessa constância de ser todos os dias, foi que me deu um boom. Então, em 2 anos, eu fui de 17 mil seguidores para 3 milhões. Em 2 anos. Mas postando literalmente todos os dias.
Mas esse em qual plataforma? No TikTok, vamos lá. TikTok eu tenho quase 3, no Quai eu tenho 1.700 e no Insta eu tenho 2 Instas, o de Nutri bateu 100 agora, mas o outro principal tem 180 e no Facebook eu tenho 600 mil. Caramba. Então, juntando tudo, é bastante coisa. E, tipo, total veio dessa obrigação, porque eu tinha que... O Koa falou assim, cara, ninguém come comida asiática, eles chegam aqui e não sabem o que comprar, eles não sabem o que fazer com o que compraram. Então, a ideia era, assim, eu toda vez pegar um produto diferente e fazer alguma coisa, sabe? Não sabia fazer nada, mas, assim, tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Então, por 2 anos, foi isso. Todo dia, pra mim foi muita aprendizagem, muito teste e erro, muito vídeo ruim. Porque você quer fazer um negócio legal? Começa fazendo coisa ruim. Você começa a fazer coisa ruim, aí você melhora. Então, foi apanhando muito. Consistência, né? Imagina 2 anos fazendo comida diferente, né? Caramba. Não, até comida do Havaí eu tive que aprender. Dar um jeito de variar os vídeos. Não, e você comentou que era tímida na infância, né? Como foi, tipo, a primeira vez que você foi gravar algo assim, cara? Qual foi a sensação? Ficou muito nervosa? Ou conseguiu mais ou menos tirar de letra? Imagina tirar de letra, você tá maluco? Horrível. Mas assim, eu acho que eu sabia que eu era tímida, e eu acho que a consciência disso é muito importante. Só que eu não queria ser. Então, aquela coisa, né? O que você quer, você tem razão. Se você quer ser tímido o resto da sua vida, você vai ser tímido o resto da sua vida. Se você não quer mais ser, você vai dar um jeito de não ser mais. Então, o ser humano, ele é muito engenhoso. Então, o que você quiser, você vai ter razão. Ponto. Então, antes de gravar vídeos, era eu falando com o espelho sozinha. Se alguém visse essa cena, eu estaria no manicômio. Então, juro, eu acho que pra dar oi, tipo, eu ensaiava, 50 vezes como dava oi pra seres humanos comuns. Então, comecei do oi, assim, sabe? Então, foi muita prática, muito espelho. Aí depois eu gravava uns vídeos, deixava no privado. Aí muito crítica, muito perfeccionista. Tá ruim, tô com vício de linguagem. Aí grava de novo, aí grava de novo, aí grava de novo, grava de novo, grava de novo. Eu acho que eu fui, postar o primeiro quando eu fui no 100, assim. Então foi muito apanhar mesmo. O primeiro é difícil mesmo. Muito. Né? A gente acho que é meio doido, porque a gente não treinou muito. Aí o que a gente foi fazer? Foi tentar fazer logo o primeiro, aí errou um monte do primeiro ao fim. Cara, foi bem difícil. E a gente foi quebrando, primeiro, segundo, terceiro. Mas acho que a gente fica com medo de tentar ensaiar. Parece, né? E errar também. A gente às vezes parece que fica com muita vergonha. Não sei se você também sente. Fica com tanta vergonha que você fala, vamos fazer logo, porque se a gente falar, putz, vamos tentar treinar algo assim, a gente não vai conseguir. Não sei se já passou esse sentimento com você, Sim. Mas, nossa, é muito com a gente isso. Não, se a gente for engajar na nossa cabeça, a gente não faz nada. Sim. Literalmente nada. Porque se você começa a engajar do porquê que vai dar errado, você consegue pensar em 1 milhão de situações que vai dar errado, sabe? Mas aí se você começar a não engajar com isso, porque é muito louco, você tem que na hora perceber que você tá engajando com isso, cortar o pensamento e engajar do outro lado. O que vai acontecer e o que eu posso trazer de repertório que vai fazer isso dar certo. E aí você começa a engajar e viajar nisso, mas viajar forte, assim, sabe? Então, pra mim, até hoje é isso, sabe? Quando eu vim, eu pensei 1 milhão de vezes na minha cabeça, do tipo assim, como é que eu ia fazer dar certo? O que era importante pra mim dessa entrevista? O que eu queria passar pras pessoas? O que eu acho que poderia ser alta contribuição? Como é que eu faço isso ser sobre a pessoa que tá ouvindo e não ser sobre mim? Então, eu trouxe tudo que eu achava importante e falei assim, tá bom, essas são as coisas importantes. Bora sentar. Sabe? Cara, eu tava pensando numa coisa aqui que você disse, né? Da sua questão de empatia, né? E que você queria mudar o mundo. Você falou aqui seus números, né? Cara, tem muita gente que te assiste. Eu penso que, cara, a pessoa vê, assim, você, hoje em dia, super bem resolvida, super pra frente, super... Como posso falar? Ninguém imagina que você passou por tais coisas. Já parou pra pensar quantas pessoas que assistem isso e conseguem se sentir tão bem só assistindo você? Querendo ou não, você tá influenciando muita gente. De repente não é o mundo, que o mundo tem muita gente. Mas só a sua quantidade que você
passou aqui, é muita gente que você consegue ajudar. O que você sente podendo ter um alcance assim tão grande e poder ajudar tantas pessoas? Eu acho que eu sou muito grata. Porque ontem, vulgo passado, eu e vocês, a gente não ia ter espaço nenhum de fala, sabe? A garota mais bonita da sala ia ser sempre a loira de olhos azuis, entendeu? E quando a mídia ficava mais na mão de Hollywood, a gente ia ser sempre a pessoa nerd da matemática e virgem, provavelmente. Né? Então, assim, a gente não tinha lugar nenhum de fala. E eu sou a maior defensora das redes sociais. Porque as redes sociais, eu tenho uma gratidão extra pro Netflix também, trouxe tanta representatividade que abriu espaço pra gente ter um microfone. Antes não tinha, sabe? As pessoas culpam as redes sociais pela baixa autoestima, mas vocês estão usando errado. As redes sociais, é um instrumento. É tipo faca. Eu posso usar pra matar alguém ou pra passar manteiga no pão. Sabe? Mas antes, eu não tinha essa opção de passar manteiga no pão. Sabe? Então, eu não tinha referências de que eu também poderia ser bonita, que eu também poderia ser N coisas. Então, pra mim, hoje ainda é muito surreal, na verdade. Tipo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia me dar esse valor que eu tenho hoje. Então, quando você hoje vê o Bom Retiro, a Liberdade com mais brasileiros do que asiáticos, você fala, agora a gente tem um tanto de espaço, né? Então, esse lugar de fala é muito maravilhoso. Porque, por exemplo, meu cabelo natural, na verdade, ele é enrolado. Então, você poder falar disso, você poder falar das suas dores, de você... Cara, se você souber usar as redes sociais corretamente, e eu trago isso para os pacientes, tipo, cara, vê com quem você tá seguindo. Quem te faz bem, quem te enriquece. Garanta que seja sempre esses filtros, sabe? Para de seguir os outros. Porque se você usar do jeito certo, o quanto eu não aprendi sobre finanças, sobre N coisas, né? Então eu acho que as redes sociais é um lugar extremamente poderoso e eu tenho muita noção que é um superpoder, né? Tem gente que usa que tem muita audiência e que usa pro mal. A gente viu a onda que teve do tigrinho, por exemplo, né? Então, eu tomo muito como uma responsabilidade muito grande, sabe? E eu ter ganho esse palco para poder falar, tudo que eu falo é com muita intencionalidade, é muito do tipo, o que eu for falar, o que isso pode ajudar alguém do outro lado, sabe? Sempre nesse lugar. Então, tem uma seguidora nossa, ontem mesmo, a gente postou sua foto, a pessoa falou assim, caramba, ela me representa. Falou assim mesmo. A gente, fica honrado assim, né, de ouvir essas coisas, porque você representa ela e provavelmente sua história é parecido com ela também, então isso representa ela. Ela se sente muito honrada de ver você assim, de ser influenciadora dela, né? De influenciar a vida dela e ter uma pessoa a espelhar também. Isso é muito bonito. Não são números, são pessoas, né? Sim. Se tiver esse entendimento, cara, você pode realmente ajudar muitas pessoas. Certeza. Tipo, isso é uma das coisas que eu acho que eu tenho mais pavor da minha vida, assim. Negar ajuda. E não é negar ajuda do tipo, Eve, me ajuda com isso. É eu dizer não. Você pode negar ajuda de diversas formas, sabe? Hoje, lá no consultório, por exemplo, entramos em lista de espera. Eu tenho mais de 600 pessoas na minha lista de espera. Isso já é negar ajuda. Então, quando a gente entrou em lista de espera, eu já pensei, como é que eu posso fazer que não dependa do meu tempo para que o socorro chegue para as pessoas? Então, para mim, sabe, tem gente que pode entrar até numa ego trip. Nossa, olha só como eu tenho purpurina na minha testa, eu tenho lista de espera. Não, na verdade, a lista de espera representa um negar ajuda. Quer dizer que você está conseguindo, né, ajudar as pessoas, só que tem um limite, e esse limite, por exemplo, me incomoda. Então, por mais que eu tenha essa audiência nas redes sociais, hoje a gente fica pensando, cara, como é que a gente garante que qualquer pessoa que queira a minha ajuda tenha? Sabe? E isso
apesar da história, eu não acredito em monstros, né? Então, apesar de todos os erros, das pequenas grandes violências cometidas pelo meu pai, uma coisa que a minha vida inteira, que eu nunca vi ele fazer, foi negar ajuda. Por mais que quando eu era criança a gente era extremamente pobres, ele fazia roupa de inverno pra mim, de tricô, com palitinhos de churrasco. E aí uma vez eu lembro que a gente tava no quintal de casa, aí veio um cara desesperado, falou assim, a minha esposa tá tendo filho, eu não tenho R$ 1, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu pai não perguntou, não queria saber nem quem ele era, entrou em casa, pegou todo o dinheiro da casa e deu pra ele. Então, tons de cinza, né? A gente às vezes quer pegar as pessoas, esse é preto, esse é branco. Não. Meu pai era um tom de cinza. E isso é uma das coisas que eu aprendi dele. De nunca negar ajuda, sabe? Então, isso nunca aconteceu. Então, cara, tanto com... É óbvio que todos nós temos um limite, né? Mas dentro das nossas possibilidades, da nossa criatividade, a gente tentar fazer a ajuda chegar para todas as pessoas, né? Então, isso para mim é muito significativo. Tanto a Evelyn como influenciadora e tanto a Evelyn como nutricionista. Para mim é um valor master. Então, no fim, partiu de uma coisa meio ingênua, talvez, né? Uma frase de Machado de Assis. Mas eu tento realmente praticar isso todos os dias. Saber que todos os dias eu garanti que eu realmente fiz o meu melhor, que eu realmente fiz o meu limite. Para todos os dias, na hora de eu dormir, se eu morrer hoje, eu não tenho arrependimentos. Essa é a minha métrica de vida, todos os dias. Parabéns, Evelyn, você é incrível. Então, Evelyn, voltando a falar sobre família, né? Dá pra ver como você fica emocionada quando você fala sobre a sua mãe. E recentemente vocês fizeram uma viagem juntas. De extrema felicidade, dá pra ver. Comenta um pouco mais sobre isso. Cara, primeiro de tudo, minha mãe é minha melhor amiga. Eu sou a melhor amiga dela. Do lado dela é fácil porque ela não tem amigos. Então, pior que é verdade. É mó triste, mas é verdade. Mas assim, a gente real é uma melhor amiga da outra. E, cara, de tudo o que ela fez, tanto pra mim e tudo que ela fez, cara, pelo meu irmão também, sabe? É uma roupa. Ela não compra pra ela, sabe? Ela compra de tudo do melhor pra gente e literalmente nada pra ela. Ela literalmente tá num lugar que ela poderia ir, num bom restaurante. Ela procura no bairro qual é o PF mais barato. Tipo, é nesse nível que ela não faz coisas pra ela. Se eu não levo ela pro cinema, ela não vai. A gente acabou de levar... Eu e o Fê, a gente acabou de levar ela semana passada pra assistir... qual foi o filme? A do Rei Leão, Mufasa. Ela gosta muito desses filmes, de, tipo, da Disney, de criança, assim. E aí, a última vez que ela tinha ido no cinema foi a do Avatar. Que fui eu que levei ela. Então, se eu não levo, Caramba. ela não vai. Então, pra mim, eu acho que a viagem em Nova York em si foi extremamente gratificante pra mim. Porque eu consegui colocar ela, tipo, no meio de Manhattan, sabe? A gente chegou lá e ela tem problema no joelho, ela não consegue andar direito, ela tem vários problemas de saúde. Então eu consegui colocar ela no meio de Manhattan, tipo, poder, sabe, bancar tudo isso. Foi, tipo, muito do tipo... Eu consegui agradecer de alguma forma, sabe? Quando eu era estagiária de pedagogia, numa escola, eu ganhava 1.700, né, no mês. Foi a primeira vez que eu levei ela pra viajar. Tipo, eu literalmente gastava nada, eu não saía, não comprava um pirulito. E foi a primeira, e na época, lógico, o câmbio ajudava, mas foi a primeira viagem que eu dei pra ela, que a gente fez uma Eurotrip. Com meu dinheiro de R$ 1.700 por mês. Aí foi isso, e aí depois, né, tipo, até construindo carreira e tudo mais, as coisas se apertam, óbvio. E aí depois disso, a gente fez um tour, assim, por várias cidadezinhas pequenininhas perto de São Paulo, sabe? E aí dessa vez foi a segunda viagem grande depois da Europa, tem um gap aí de 10 anos, na verdade. E eu consegui levar ela pra uma semana, só nós duas. Depois que eu casei, uma viagem grande dessa a gente não fez, entendeu?
Então é muito maravilhoso. Eu falei pra ela assim, foi aniversário dela, né? Uma vez por ano eu vou te levar agora pra viajar, sabe? E ela ficou toda feliz, tal. A gente dançou na rua, a gente andou de mão dada na rua. Graças a Deus nunca fui essa criança que tinha vergonha de andar de mão dada na rua com ela. Nunca parei de andar de mão dada na rua com ela. Então, essa viagem foi muito significativa do tipo, não eu venci, mas mãe, você tá vendo que você venceu? Você conseguiu criar os seus filhos de tal maneira que eles conseguem fazer isso por você. Sabe? Então, mesmo se, tipo, agora foi Nova York, se semana que vem for Paris, depois foi Dubai, não importa. Eu nunca vou pagar a minha dívida com ela. Nessa vida, se eu der tudo que eu tenho e que eu não tenho, eu nunca vou pagar a minha dívida com ela. Então, é muito nesse lugar o que foi essa viagem, sabe? Muitas pessoas deixam essa coisa de dar as coisas para os pais. Então, muitas pessoas falam assim, é dia das mães, é Natal, é o aniversário da minha mãe. Em 365 dias, só 3 dias? É sério isso? Então, pra mim, assim, eu fico inventando motivos, tanto pra presentear e tanto pra ter tempo de qualidade com a minha mãe, né? Entra muito naquela coisa que eu falei de, tipo, todos os dias, no final do dia, eu não ter arrependimentos. Quando eu puder, a gente vai. Quando nananã, eu faço. Esse dia nunca vai chegar, sabe? E aí, tem gente que às vezes vê, por exemplo, a viagem que eu dei pra minha mãe e fala assim, é que você pode. Cara, acorda um dia mais cedo, faz um café da manhã pra sua mãe. Isso você faz? Duvido. É o melhor que você pode hoje, aí amanhã, o melhor que eu posso hoje, melhor que eu posso hoje, todos os dias. As pessoas mais usam isso como desculpa pra não fazer absolutamente nada do que realmente não poder fazer alguma coisa, sabe? Então, é lógico, cada um tem o seu histórico, nem todo mundo tem bons relacionamentos com os pais. Tem pais que não são bons, tem filhos que não são bons, né? Mas exclusivamente da minha experiência de mãe e filha, cara, minha mãe merece absolutamente tudo. Então é meio que nesse lugar a viagem. Nossa, não, rapidão, irmão. Eu me identifico muito com o que você diz, porque é exatamente o sentimento que eu sinto pelos meus pais. Acho que agora, em especial a mãe que a gente tá comentando. Cara, eu sempre senti isso, de que, por mais que meus pais sempre trabalharam duro, não puderam me dar as coisas mais caras e tudo mais, mas eu sempre senti que eu nunca vou conseguir recompensar. Esse sentimento é muito bom e mesmo ruim, e ruim ao mesmo tempo também. Porque você quer fazer o máximo, mas você acha que mesmo se você fizer o máximo, não vai ser o suficiente pelo que eles fizeram. É impossível. Porque mesmo se for R$1 por R$1, isso é uma coisa que a minha mãe fala que é muito verdade, sabe? Vamos fingir, sei lá, a minha faculdade custou 30 pau. Aí um dia eu cato, eu saco esse dinheiro e dou pra ela. É a mesma coisa? Não é. Não. Porque o 30 pau, que é o mesmo valor, o mesmo dinheiro, ela me deu sem se dar nada na época. A intenção e aquele sentimento e aquele sacrifício é impossível eu pagar, mesmo se eu desse o dobro, se eu desse pra ela 60, 120. Aquele sentimento é impossível pagar. Então tem gente que fala assim, eu te paguei, ó, tá vendo? Não, mas aquele sentimento você não pagou. Aquele sentimento é impossível você pagar. Sim. Então, eu acho que a clareza da gratidão, às vezes eu sinto falta disso quando eu falo com meus amigos brasileiros, porque tem uma palavra em mandarim que não tem em português, que eu acho absurdo, que é o xiaosuan. Xiaosuan é tão incrível, envolve gratidão, envolve honra, envolve respeito aos seus pais, envolve você cuidar da sua própria saúde, porque se você não estiver bem, você machuca os seus pais. Tem uma extensão tão grande essa palavra. E aí, quando eu ouço um amigo mandar a mãe tomar no cu, eu acho um absurdo. Primeiro, minha mãe ia me matar. Com certeza. Mas é uma falta de gratidão mesmo. Eu sinto, às vezes, uma falta de cultura de gratidão pelos pais. Eu não pedi pra nascer. É sério? Vai acabar aí? Entendeu? Então, em relação à minha mãe, eu tenho, clareza, uma gratidão absurda. Quando ela briga comigo, sendo que eu não fiz nada de errado, eu respondo?
Não. Porque é o meu lugar de gratidão. Porque ela tá brigando comigo, porque ela tá estressada, porque, sei lá, quer descontar raiva em mim hoje. Só que é 100 vezes que ela sangrou por mim. Eu não posso ficar quieta só essa vez? Sério? Entendeu? Então, a palavra Xiaosun em si, eu levo muito isso pra minha vida. Então, hoje o Felipe, o meu marido, ele entende mais. No sentido de que, às vezes eu falo assim, nossa, Eve, tipo, sua mãe brigou com você, você nem merecia isso, você não fez nada de errado. Aí eu, não, amor, eu não vou falar nada, eu não vou chegar pra ela e falar que eu fiquei triste, nem nada disso. Não por uma relação tóxica, não é isso. Mas por conta de nem quando ela tá extremamente brava, a situação é extremamente chata, nenhum instante, eu esqueço tudo que ela fez por mim. Sabe? Então, isso não é, essa situação, isso é outra situação. Não, isso é ingratidão, na verdade. Então, eu lembro de absolutamente tudo, todo momento. Mesmo quando machuca, né? Sim. Que nem você falou, acho que comigo também é a mesma coisa. Quando meus pais brigam comigo, também fico quieto também. Acho que Isso ele é também é a verdade. mesma coisa. A gente... Difícil responder. Acho que vai muito do que ela disse. A questão de é tanta gratidão que não custa nada. Às Tipo, vezes. você respondendo parece que é falta de respeito, essas coisas, né? Além de ser falta de E respeito, não é só isso. necessário, Seus né? pais fizeram tudo por você, né? Com Tudo que certeza. você precisar ali, eles estão ali pra... Sem dúvida. Eu acho que tem alguns relacionamentos que toda vez que eu penso assim, né? Deve ter algum relacionamento que justifique, né? Talvez a pessoa, ela responder, se defender, que às vezes tem pais que machucam os filhos. Uhum. Mas aí, de novo, voltando, a Tem que minha ter um contexto. situação, Tem o que meu ter contexto, Sim, sim. cara, eu morro e ninguém vai dizer que eu já respondi pra minha mãe. Entendeu? Porque, gente, seria tipo absurdo. Richelson. E como é que é, hein, Evelyn? Vocês se abraçam, se beijam? É claro que não, é muito estranho. Não, essa era a minha pergunta também. Porque assim, Por a quê? gente sempre fala disso aqui, né, irmão? Sim. Não, a gente é de família asiática, essas coisas não acontecem. Abraçar, difícil. beijar. Ai, Evelyn, eu amo você me ama. Não, isso aí não acontece. Parece que tem uma barreira, né? Na verdade você tá com sede? Toma aqui a água. Você tá com fome? Toma aqui a comida. Você precisa de não sei o quê. Tá bom, deixa eu te ajudar. Não, eu percebi que o meu irmão quebrou essa barreira, tá? Ele abraça minha mãe, eles dão selinho, gente. A minha mãe dá selinho na Lívia também, é muito engraçado. Aí eu e o Felipe, tipo, vocês são muito estranhos. Mas cara, eu cresci sem, tipo, essa coisa de abraço, essas coisas. O amor foi totalmente, apresentado pra mim com outras linguagens do amor, né? A minha mãe é totalmente a parte de presente e de utilidade. Essas duas linguagens do amor é o principal dela. Então, quando ela é útil, quando ela me protege do que ainda não aconteceu, quando, tipo, a minha mãe, a linguagem do amor de presente pra minha mãe é muito forte, então, assim, ela me dá algo que ela jamais compraria pra ela já, isso aí a gente já tá entendendo que é o amor dela, entendeu? Mas as coisas de abraçar eu acho muito estranho. Então, com a gente é aquilo, é a mesma coisa. Nunca teve essa palavra de, eu te amo, deixa eu te dar um abraço, um beijo. Não acontece, é a mesma linguagem, é fazer as coisas por você. Mas é aquilo você que a gente quer também... falar, mas não Sim, consegue sair, cara. É uma palavra tão simples, mas parece que tem uma trava, que você não consegue falar. E aquilo que a gente sempre fala também que, cara, eu acho que também é muita questão de geração, porque nós, hoje em dia, temos filhos. E eu não canso de beijar meu filho, não canso de falar que eu amo ele. Já quebrou a barreira, já. Exatamente, então eu acho que é uma geração diferente, né? Na época deles era mais difícil, eles passaram por uma coisa muito mais pesada, então... Sim, também tem aquela coisa da cultura das guerras e tudo mais, então Sim. assim, eles por que quando a gente tá comendo, seja chinês, seja coreano, o último pedaço que sobrou a gente dá pro mais velho, pro mais importante? Porque comida era escasso, entendeu? Então, comida era escasso, tudo era escasso. Então, a maior representação de amor é tirar do seu pro outro, né? Então, era tipo, era essa coisa mais... É cultural mesmo. Então, eu percebi que muita coisa mudou, muito. A gente aprendeu muito, ensinou muito pra minha mãe também, sabe? Só que assim, eu e ela, o contato físico é andar de mão dada e é isso. É que nem a gente mesmo.
Acho que é muito cultural a chinesa. Pelo menos a sua mãe oriental. cozinha pra você, né? Minha mãe cozinha mal. Isso aí. Não. E o bom que você falou de cozinha agora, né? Vamos chegar num ponto também que você é coreana e chinesa. E brasileira. Então você tem 3 culinárias aí no seu dia a dia. Qual que é a sua culinária habitual? Em casa, assim. Não, em casa a gente faz mais comida brasileira, porque é mais fácil fazer. A comida asiática é mais complexa, eu acho muito mais demorado fazer, tipo, sopa de osso. Eu levo 48 horas pra fazer uma sopa, é muito tempo. A comida asiática eu acho que é muito mais complexa e trabalhosa de ser feita. Então em casa é muito comida brasileira, né? E só que assim, minha comida comfort food é mais comida coreana. Mas eu acho que tem a ver realmente com, literalmente, a minha história. Porque já que aos 6 anos, meio que já não tive mais contato com meu pai, então eu acabei cortando esse contato tão grande com toda a cultura chinesa, né? E aí, por ser mais próximo da minha mãe assistia novela coreana, a gente saía pra comer de comida coreana, então, tipo, acabou tendo muito mais esse lugar de comida afetiva ser a comida coreana, né? Olha como a comida, ela atrela a nossa história, né? Sim. Só que aí, por acaso, né, tem uma outra informação. Quando eu tinha 20, meu pai faleceu. Então, até num lugar de processo de perdão, eu comecei a explorar mais a comida chinesa. Reconectar, né? Então, depois que meu pai faleceu, porque até ele falecer, eu não perdoei ele em vida. E isso é responsabilidade minha. Que as pessoas às vezes ouvem a história do tipo assim, não, você não precisa nem perdoar ele em morte, né? Não, tipo, ele errou como pai, como marido da minha mãe, mas eu também tenho meu erro como filha, certo? Então, tipo assim, são 3 coisas diferentes, não dá pra tacar no mesmo bolo e pronto, sabe? Então, eu como filha, eu não perdoei ele em vida, tomei partido da minha mãe, tomei partido da história e foi isso. Então, depois, num processo muito profundo, porque perdão é um presente que eu dou pra mim, né? Só fazia mal pra mim, a essa altura. Então, dentro de eu ser embaixadora do COA, e dentro também do meu próprio processo, que durou anos, pra eu poder literalmente perdoar o meu pai e ver ele como um tom de cinza e não preto. Então, eu acabei mergulhando muito. Então, eu comecei a descobrir um monte de pratos chineses, ir em restaurantes chineses, coisas que eu não fazia, sabe? E aí eu descobri, depois dele ter falecido, que o que ele mais gostava de comer é o que eu mais gosto de comer. Ou seja, muita loucura. Antes, eu não aceitaria ter o mesmo gosto, ter assim, o mesmo preferido. gosto. Eu já, não gosto disso, não gosto mais, entendeu? Mas não, depois, tipo, nossa, olha só que absurdo, né? O meu pai é extremamente criativo, eu sou extremamente criativa, ele gostava de cozinhar, eu gosto de cozinhar. O prato que ele gostava, o prato que eu gostava, ele era super inventor, ele inventava tudo quanto era coisa, sabe? Então, ele fazia crochê, eu faço crochê. Então, tipo assim, eu acabei explorando coisas e descobrindo coisas sobre ele que antes eu não me permitiria, tipo, descobrir. Então, hoje eu gosto muito de comida chinesa também, mas foi um processo atrelado a isso. E por curiosidade, qual que era o prato? Que é o favorito, assim, que você falou? Cara, é muito sem graça. Depende. Eu acho que comida é muito relativo. Eu gosto do pudim de ovo, Titancã. Tiragan. sim. Eu amo Titancã. Aí toda vez que eu faço, eu tenho uma memória que não é afetiva, construída pra trás, mas construída pra frente, de lembrar do meu pai toda vez que eu como Titancã. Mas eu vou te falar que tá nas comidas mais simples. Eu muito amo. saboroso. Tá muito Gente, saboroso. é muito bom. Sim. Nossa, e outra coisa, né? Dá trabalho de novo, né? De vez em quando em casa. Dá trabalho, dá. Dá trabalho. E o seu gosta de pimenta também? Ai, eu amo pimenta. Pimenta é maravilhoso. Nossa, eu amo pimenta. O Felipe não comia pimenta, mas ele entrou pra família. Aí tá comendo pimenta. Tudo. Gente. Não, é que você falou que você come muito comida coreana também, né? E É a bem comida coreana apimentado, é bem né? apimentado. Muito, é pimenta com comida, né, na verdade. Sim. Mas eu acho que a comida chinesa é ainda mais apimentada, se eu não me engano. Dependendo da Depende, região. depende Quando da eu região. viajei pra China, teve uma região que eu emagreci muito, porque eu não conseguia comer nada.
tipo, 5 vezes mais apimentado que a comida coreana. Tem região que é muito apimentado. É meio do Tipo, mal, você assim. pede o mais leve, mas O mais leve é pimenta apimentado. pura. É apimentado. Não, na China, 15 dias eu emagreci 5 quilos. Caramba. Nossa, Foi, tipo, assustador, assim, porque não consigo comer nada. quase nada. Quase nada. Qual região que você ficou? Tudo era estranho. Eu fiz um tourzão, assim. Eu fiz Xangai, Pequim, Chengdu. Fiz Jiuzhaigou. Nossa, é lindo. Eu fui lá. Lindo. Coisa mais linda do universo. Lá é muito bonito. É muito bonito. É um lago com 5 Sim. cores. É um absurdo, assim. De natureza, a China é um absurdo. Então, Chongqing, Chengdu que você foi, não? Fui. Então, lá que é pimenta que é mais forte. Então, nesse tour eu lembro, eu não lembro qual foi a cidade, mas provavelmente foi. Tipo, eu não consegui comer nada. Lá o hot pot é muito Então, famoso também. mas não deu. Não deu. Não deu. A gente viu que você recentemente foi no Hot Pot também. O daqui é mais tranquilo, né? Não, o daqui mais é light. Nutella, é pra brasileiro. Então tudo bem. Mas você tem essa paixão pelo Hot Pot também? Porque assim, Eu amo tirando o Hot Pot. apimentado, né? Sim, eu gosto muito de hot pot. Churrasco também, né? Tem Churrasco. churrasco chinês também. É diferente. Ah, é no com espeto. certeza. Mas o Hot Pot eu acho que é uma coisa que é divina. Vamos. Não tem Então. como. Mas a gente gosta mais daquele bem apimentado mesmo. E eu não sei quando você faz o molho, como você faz. Mas a gente meio que faz com gergelim, molho de pimenta. Tipo, tem a da panela e a gente ainda coloca pimenta também, pra ter mais pimenta. Com molho de ostra. É uma Então, mistureba. eu só sei fazer um jeito, que é o que minha mãe me ensinou, tá? Então é uma gema, pasta de amendoim, óleo de gergelim, shoyu, pimenta e cebolinha. Só. Esse é o molho. Ah, mas fica bem saboroso também. Fica. Com cebolinha, com coentro. Fica um sabor diferente. Ah, com certeza. E coentro acho que não é muito usado aqui, mas os chineses adoram coentro. Não. Coentro é a salsinha daqui, vamos dizer. Aí você foi pra China, foi pra Coreia também ou só ficou na China 15 dias? Foi. Da Ásia eu fiz China, Coreia e Taiwan. Os 3. Taiwan. Eu fiz os 3. Qual que te marcou mais? Te marcou mais. Cara, o meu preferido é Taiwan. Taiwan? Taiwan não tem nada pra ver. Mas assim... Mas eu gostei muito da vibe, as pessoas extremamente leves. Porque na China e na Coreia, a gente sente um peso, uma pressão. Tem uma pressão diferente. Eu acho que é uma coisa no ar, assim, sabe? Mas em Taiwan as pessoas são extremamente leves. Aí você ia nas feirinhas noturnas. Aí você come pra sempre. Entendeu? Então, tipo, eu gostei muito de Taiwan, assim. A China e a Coreia eu explorei muito. Tipo, é muito bonito, várias coisas, assim. Só que eu acho que, tipo, que eu, assim, nossa, eu amei, assim. Nossa, eu voltaria 30 mil vezes. Foi Taiwan. Pessoal bem simpático, essas coisas. Sim, as pessoas são leves. A gente tava até falando, né, fora, tipo, do episódio que a gente tava falando, que em Taiwan, por ser baby, eles têm menos pressão mesmo, né? Qual lugar, os 3 lugares que você foi, achou mais tecnológico? Assim? É difícil, China, né? Não, é a China, não tem nem comparação. Eu acho que ele já tinha telas me dando enxaqueca até, as telas nos prédios antes de ter telas, entendeu? Então, a China é assustadora. A gente teve monstruosa. um convidado que vai praticamente todo ano. E ele diz, todo Ano ano parece muda. ficar mais tecnológico. Tipo, Então. chega a ser um absurdo de tanto que Não, evolui. achei a mais, eles estão tipo com a digital, você não precisa mais do celular pra pagar. Tipo, sua digital é o seu cartão de crédito. Eu ia ficar pobre muito rápido. E o robozinho que entrega na porta. Então, são diversas praticidades. Tá lendo o Face também, né? Tô louca pra ir Facial pra também. China, que eu fui em 2009. Nossa, Então deve ser outra China. Você vai tomar você vai tomar um completamente outra susto, China. assim, que eu acho que quando chegar lá e ver como que evoluiu, né? Sim, com Não, certeza. segurança, tudo, né? Tá tipo um absurdo. Tenho amigas que falam que, tipo, qualquer horário elas podem andar na rua sem medo de ser felizes. Sim, mas lá realmente você pode sacar 100, 200 mil numa sacolinha transparente que não vai Ninguém acontecer vai- nada. é. Isso eu acho que são... Você anda com o celular, relógio. Ai, Brasil. Então, pra gente fechar aqui o nosso tema sobre família, né? Você também falou muito sobre a relação com seu irmão. E a gente queria saber um pouco mais sobre essa relação com seu irmão. A gente sabe que você cuidou
dele por muito tempo, ajudou muito nessa trajetória dele para se tornar o homem que é hoje. Como é a relação atualmente, agora vocês mais velhos? Ele te respeita muito, briga muito, tranquilo, como é? Nossa, hoje eu acho que ele me respeita 1 milhão de vezes mais do que ontem, né? Mas assim, a gente foi crescendo, a gente era muito unido, era realmente essa sensação de nós dois contra o mundo. E eu acho que em relação ao meu irmão em si, outro dia eu tava pensando, e é muito verdade, né? A Lívia agora entrou na vida do meu irmão e tudo mais. Nossa, mudou ele da água pro vinho. Ela, assim, é tudo que a gente gostaria, né? Minha mãe como nora e eu como cunhada. A gente tem até uma tatuagem juntas. Ela tem o mesmo avocado. Ai, que legal. É um abacate? É um abacate. Aí os dois dão um oi. Ai, que legal. Então, a Lívia, eu sou muito grata em ter ela na vida do meu irmão. Ela cuida muito do meu irmão. Chega a ser um absurdo, assim. Só que a Lívia tá com o meu irmão tem 5 anos, né? Vai fazer 6. E aí eu fiquei analisando e falei assim, cara, eu sou a maior testemunha da vida do meu irmão hoje. Tipo, pra Lívia ter esse tempo, ela teria que ser testemunha do meu irmão por 30 anos, sabe? Nesse lugar. E ela tá indo pra esse lugar, né? Só que hoje, foi acho que semana passada que me veio isso na cabeça, eu achei um absurdo. Eu sou a maior testemunha da vida do meu irmão. De literalmente todas as fases da vida dele. Não é minha mãe, não é ninguém assim. Porque eu acompanhei tudo. Então, quando ele fala que isso aconteceu e doeu nele, ele tá contando. Eu vi, eu tava lá. Então, quando ele falou que, por exemplo, no ensino médio, meu irmão chegou a ter um tumor no rosto. E foi um momento muito pesado pra ele em relação à autoestima e tudo mais. E aqui, tipo, ele teve que arrancar essa metade do osso, né? Hoje é uma placa e tudo mais. E eu tava lá com ele. Então, assim, as namoradas, eu tava lá com ele, sabe? Então, assim, é um lugar muito privilegiado, de uma amostra muito grande pra estar na vida de alguém, sabe? E é isso é uma coisa que nunca vai tirar. Os momentos mais difíceis das nossas vidas, um foi testemunha do outro, né? Hoje, quem tá tomando esse lugar de maior testemunha da vida dele, de depois dele começar a namorar com a Lívia, é a Lívia. E o Felipe é o Felipe, né? Desse momento pra frente. Mas, assim, é um lugar tão significativo, não só que ele é o primeiro amor da minha vida, não só que ele é o meu irmão caçula, não só que nós fomos os melhores amigos, não só porque a gente sobreviveu juntos, mas tem isso de que pro resto das nossas vidas, quando a gente ficar velhinho, a gente morrer, essa fase, quem tava lá de verdade, um assistindo o outro nos detalhes, foi a gente. Então, assim, eu acho que eu e meu irmão, a gente tem essa história e como seres humanos, às vezes nem só sobre essa parte de familiares, né, é um lugar muito, não é importante nem precioso, mas eu diria que é muito significativo, né, e eu vejo isso até de casais, as pessoas às vezes são casadas 10, 20 anos e vão fingir, o amor acabou, um já trai o outro. Não importa, ainda o outro é a maior testemunha do outro num casamento. Porque o outro sabe que quando essa pessoa come, sei lá, um negócio com manteiga, o estômago vai doer. Então, esses detalhes de testemunha é muito significativo, sabe? É a pessoa que mais tem amostras de você, assim. Então, hoje, contando em tempo, em anos, eu sou a pessoa que tem mais amostra do meu irmão no mundo. Sabe? Eu dou muito valor, assim, eu guardo com muito carinho. Todas as fases, assim. Então, isso nunca vai mudar, né? Com certeza. Vida... Então podemos dizer que hoje em dia vocês estão no auge da Irmandade, né? Não, tá muito precioso, assim, porque agora eu falo, meu bebê cresceu, né? O último Natal foi o primeiro Natal que foi na casa dele. Então, já que eu era a mãe
da minha mãe e do meu irmão. Então, todas as vezes que era Natal, era na minha casa. Era aniversário de não sei quem, só eu organizava. Então, o último Natal, ele falou, vai ser na minha casa, eu vou comprar comida. No fim, eu que cozinhei, mas enfim. De ser na casa dele preparar e tudo mais, é muito tipo, ai, meu bebê cresceu, sabe? Deu uma sensação muito... Te dá essa sensação de orgulho, né? Então foi bem interessante, assim, as sensações todas. E ele, tipo, você bebeu água? Você quer mais água? Eu, tipo, o que você fez com meu irmão? Mas quer cuidar mais, né? Do bebê, mano. Tipo, é engraçado ter invertido os Sim. papéis, né? Então... Bom, e Deixa a gente satisfeito, né? Com certeza. E pra gente finalizar esse tema, né? Nada melhor do que você deixar um recado agora pra sua mãe, né? Que de tanto que ela te inspirou, tanto que ela te moldou como pessoa, te fez a pessoa que você é hoje, você podia deixar um recado pra ela, que eu tenho certeza que ela vai adorar assistir isso. Deixa eu pensar. Tá, eu falo pra onde? Pra lá. Eu acho que é sobre gratidão por absolutamente tudo, pela educação, pelo zelo, pelo cuidado, pelos sacrifícios, por todas as oportunidades, por tudo que ela suspeitou que era importante para mim e cuidou e fez com que eu pudesse ser o ser humano que eu sou hoje. E eu espero passar o resto da minha vida tentando pagar isso. É isso. Obrigado, Evelyn. Imagina. E vamos falar um pouco de você, Evelyn. Como que é a sua vida adulta como profissional? Cara, eu acho que, tipo, é o que a gente até falou lá no início da nossa conversa, né? Tá tudo entrelaçado. E o quanto toda a minha trajetória, tudo que me constrói, né? Se a gente fala assim, ai, fez a faculdade e tal, ali, 5, 6 anos, fez sei lá quantos. Tipo, eu estudei muito. Essa é a verdade. Tipo, a primeira faculdade, a segunda faculdade, eu encavalei uma na outra. E na segunda faculdade, antes de terminar, eu já tinha feito uma pós-graduação e 3 especializações. Nossa. E aí é uma coisa que eu falo para os pacientes também. Cara, é muito importante eu estudar e aprender o máximo do que tem por aí, sabe? Só que eu acho que esse lado... Nenhum papel pode ser mais importante do que a pessoa sentada na minha frente, né? Eu acho que isso eu aprendi muito com literalmente a história da minha vida. Eu vejo muita nutricionista entrar numa onda meio de ego trip. Ah, porque eu estudei, porque eu sei, porque, nossa, bioquímica metabólica. É muito eu, sabe? Então, a partir do momento que eu entendo que tanto a minha vida, tanto tudo que eu estudei, tanto podcasts que eu me ponho pra ouvir, livros que eu me ponho pra ler, é sobre a pessoa que tá sentada na minha frente. Né? De novo, a gente volta no meu maior medo de negar ajuda. Então, se eu não souber alguma coisa, eu nego ajuda. Então, assim, eu me ponho pra estudar sempre pra isso. Não por uma vaidade do tipo, eu quero uma estrelinha no meio da minha testa no final do dia, sabe? Então, como nutricionista, e não só nutricionista comportamental, porque é um jeito de dizer isso, mas eu acho que como ser humano, às vezes, consultas, né, as meninas estagiárias e tudo mais, eu deixo elas assistirem as consultas, elas, mas Evelyn, isso aí não vai um tanto pra terapia? Não. Vai para um mínimo de decência humana. Então quer dizer que se você olhar para uma pessoa verdadeiramente, ouvir ela, é terapia? Ou é ser humano? Sabe? Eu acho que qualquer profissional da saúde, sem se configurar como psicólogo e terapeuta, é humano você ouvir a pessoa que está na sua frente, enxergar a pessoa na sua frente.
E dentro da profissão, acho que falta muito isso. Acho que no mundo falta muito isso. Quando a gente vai num jantar, vai num barzinho com as pessoas ficam esperando a vez de falar. Tipo, tá, agora é minha vez. Sabe? Então as pessoas não estão mais se ouvindo, as pessoas não estão mais se enxergando. Sabe? Então, assim, quando eu, como nutricionista, eu quero garantir que todos os dias eu seja essa humana, esse ser humano que é capaz de ouvir e acolher outra pessoa, só isso. Então, eu trago muito isso pra minha vida. E é isso, eu acho que as pessoas estão extremamente doentes e sofrendo. Existe um mundo antes da pandemia e depois da pandemia. Os números que aumentaram de pessoas que sofrem com depressão e ansiedade, os números são assustadores. E os profissionais da saúde que vivem de egotrip estão despreparados para poder socorrer essas pessoas. Então, eu espero que, assim, com a minha profissão, e eu falo assim, eu não tenho problema nenhum e eu faço questão, até propósito moral, né? Cada 3 meses, eu recebo da faculdade estagiárias para que a Table Clinics faça parte do currículo dos alunos. Então, eles, em vez de irem para a sala de aula, eles vêm para o meu consultório para aprender. E essas nutris, que é muito eu, eu não vou ensinar isso, que é muito especial meu, porque senão essa pessoa ela vai roubar. Se eu ensinar tudo o que eu sei, que já ajudou milhares de mulheres, para todas as estagiárias que passarem pelo meu consultório, a gente ainda não vai ajudar ninguém. Porque é muita gente que precisa de socorro. Não vai faltar pacientes para mim, da mesma forma que, assim, enchendo a agenda de todas as pessoas que pisaram no consultório, até o último dia das nossas vidas, a gente não vai terminar de ajudar as pessoas. Então é muito mesquinho. Falta de compaixão. Falta de compaixão, falta de entender que até para ganhar dinheiro, sabe? É sobre servir, é sobre doar. E dinheiro que você ganha sem servir é um dinheiro que some. Dinheiro que você pega de outra pessoa de uma forma indevida, ou dinheiro que você ganha às custas da saúde mental de outra pessoa. E tem muito profissional da saúde, médicos que passam medicamentos que têm que ser manipulados, assim, na minha farmácia de confiança de 2, 3 mil reais. Sim, tem muito profissional da saúde ganhando às custas de adoecer ou não curar as pessoas. Esse dinheiro, ele é dinheiro vazio. Eu conheço muita gente que ganhou dinheiro de jeito errado. É maluco, porque a pessoa ela não encontra paz, ela sofre provavelmente também com ansiedade, e o dinheiro parece que não fica na mão, o dinheiro vai embora, sabe? O dinheiro que você acaba ganhando servindo numa troca de valores de alta contribuição é um dinheiro diferente, é um dinheiro abençoado, sabe? E eu falo para os pacientes, acabei de reformar o consultório, né? Não vamos ser hipócritas, eu também tenho conta para pagar e tudo mais, mas nunca vai ser às custas de negar ajuda ou de prejudicar ou de machucar alguém. Então é assim que eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. E o dia que eu achar que eu não tô mais trabalhando neste formato, eu paro. Então é meio que esse jeito que eu quero viver, porque eu não acho que você consegue separar. Lá na minha vida profissional, eu roubo, eu mato, mas quando eu chego em casa, eu sou uma ótima pessoa. Não dá para separar essas duas coisas. Ou discursos que às vezes eu ouço entre nutricionistas falando assim, a pessoa ela veio, ela pagou, ela não fez, a culpa é dela, o problema é dela. Tá errado. Porque se o nutricionista, e eu falo isso muito para as meninas, se o valor dele está em fazer dieta, me desculpa, o ChatGPT faz dietas. O que o ChatGPT não vai poder fazer por ninguém, não importa quanto a tecnologia sai evoluindo,
é a pessoa sentar na sua frente e assim, a gente tá lidando com adultos, mesmo crianças. Ninguém é trouxa. A pessoa sabe quando você se importa com ela. A pessoa sabe quando você tá ouvindo ela. A pessoa sabe quando você tá olhando pra ela. E isso, nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai conseguir substituir. Então, a pessoa veio, me pediu socorro. Ela não tá conseguindo fazer a dieta. Por quê? E as pessoas, elas trazem muito essa coisa de autorresponsabilidade como culpa. É uma coisa que eu tenho ranço, às vezes, de discurso de alguns coaches. De, você tem que ser responsável. Parece que assim, isso poderia mudar a palavra. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Aí a pessoa, ela fica naquele looping de culpa e frustração que ela nunca vai conseguir se ajudar ou ser ajudada. Para mim, a autorresponsabilidade entra na capacitação. Então, eu te responsabilizo quando você tem a capacidade de. Se você não tem a capacidade de, eu te ajudo. Por que que você acha que você não tá conseguindo fazer a dieta? Cara, é batata. Não é porque a pessoa, ela gosta de comer. Nossa, eu amo comer descontroladamente. A pessoa, ela tá comendo porque ela tá em dor, porque ela teve esse dia que ela teve um pico de ansiedade, teve esse dia que ela teve ataque de pânico. Aí quando você, sem saber a história da pessoa, mete a mão, você não tem disciplina? Cara, é cruel. É muito cruel. E aí, volta também, as pessoas que me olham de primeira acham que é isso. E eu sei muito bem o que é parecer uma coisa e ter toda uma história. Então, mesmo a pessoa sentando na minha frente, dando risada e tal, eu quero entender. Tá, você tá sorrindo e meio que até por conta de uma cultura tóxica, falando, Ev, não briga comigo. Eu nunca briguei com o paciente. Eu nunca vou brigar. Eu não mereço isso, o paciente não merece isso. Mas, Ev, não briga comigo, tal, porque eu comi, hahaha. E por que você tá rindo? Eu tenho certeza que você comeu numa situação ruim. Que situação ruim foi essa? E sempre é. Algum motivo tinha, né? Todo o excesso tem a ver com uma falta, sabe? E uma pessoa que para, senta, come conscientemente e que se ama e que não se perde de vista, sabe? Não come mal. E, querendo ou não, comer mal é se machucar, porque o corpo se machuca. Então, se a pessoa ela tá comendo de tal forma que ela tá se machucando, não é normal. Sabe? Então, falta muito zelo, falta muita empatia, falta muito acolhimento na área da saúde. E eu só posso ser essa profissional que eu sou hoje exatamente porque eu tenho essa compreensão maior de dor. Sim, e, às vezes tem que acabar sendo um pouco de psicólogo também, né? Ouvir a pessoa, a situação que a pessoa tá passando, né? Com certeza, porque a comida às vezes é tipo uma saída para algumas pessoas, né? E acaba fazendo mal, como você disse, pelo excesso, né? Então, realmente, acho que esse lado humano vai e é o seu diferencial, né? Acho que por isso que você tem tanta credibilidade e tanta fila de espera também que as pessoas querem passar com você. Provavelmente tem os feedbacks, né? Acho que é um profissional diferenciado, né? Com certeza. Nem todo mundo tem essa questão da empatia. A empatia é uma palavra que parece que é tão simples, mas vamos dizer assim, tão poucas pessoas acabam usando, né? As pessoas nem sempre têm essa paciência para escutar. Quem nunca foi numa consulta de plano assim, que a pessoa entra, nem te examina. Só pergunta o que você tem e passa você tá com dor? Paracetamol. Ponto. Vira e vai embora. Tipo, nem te ouve. Você precisa fazer tal exame. Pronto. Então, eu acho que faltam mais profissionais assim. Como você, assim, né? Que realmente para ouvir e esse propósito que é muito legal, sabe? Que é de ajudar as pessoas. A gente agradece por você compartilhar com a gente isso. Imagina, obrigada, gente, por deixar eu compartilhar. Não, eu acho que é necessário, porque às vezes, como eu te disse, muitas pessoas que vão nesses
hospitais e médicos de plano acabam achando que isso é o normal, que o profissional de saúde é assim, e a gente sabe que não é. Você tá falando de uma minoria que trabalha mal, que não faz como deveria ser feito. Então as pessoas têm que ouvir o que você está passando e entender que isso deveria ser o normal. Porque, cara, não importa se é saúde pública, não importa se são profissionais da saúde que atendem plano de saúde, e não importa se é particular. Porque se você é um profissional da saúde, a pessoa que está te procurando está em dor, está doente. Então, quando estamos doentes, como que ficamos emocionalmente, né? Então, é uma coisa até de criança, de falar, ai mãe, tô com dor de barriga, às vezes nem a barriga, mas só por um acolhimento. Sim. Eu acho que isso tinha que estar na base, assim, de um atendimento. Ah, mas o plano, Evelyn, eu já ouvi isso de colegas de trabalho. Ah, mas o plano de saúde paga R$ 15 a consulta. Tá, você aceitou, né? Esse é o ponto. E, você aceitou. 2, o que a pessoa da outra ponta, né, tem a ver com isso? Sim. Então que não aceite. Mas se você aceitou, cara, a sua profissão, a gente faz juramentos. Cada profissão faz um juramento diferente, mas todos eles na área da saúde é sobre o fato de que a gente não vai machucar alguém. Uma pessoa que vem pedindo socorro e você só pega o nome e passa qualquer coisa, você tá machucando alguém. Verdade. A negligência é um grande problema. Tem profissional, parece que tá ali por causa do dinheiro mesmo. Que o valor que recebe. Porque eu já fui atendido mal também. Chega lá e a pessoa nem olha pra sua cara, só te passa a receita e vai embora. E isso é muito, infelizmente, porque normalmente eles são melhores remunerados que a maioria das profissões. Então, não dá pra entender o porquê. Mas também a gente tá falando de uma minoria, né? Tá falando de uma minoria que não trabalha bem. Que precisam pegar essa referência de como ter mais empatia com os pacientes, né? Porque às vezes pode ser uma coisa pequena, mas aí você não cuida bem, pode se tornar uma coisa grande, é uma responsabilidade muito grande. E como você disse, né? Tem juramentos, tem a ética, tem, sabe, muitas coisas envolvidas. E vamos pesar que tem mais profissional como a Evelyn, né? Com certeza que tem. Mas não era pra ser especial, né? Era pra ser o mínimo. Era pra ser o normal, né? Era pra ser o normal, era pra tipo, a Evelyn é boa profissional, legal, todo mundo é. Tinha que ser assim. Isso é normal mesmo. E agora, fala um pouco pra gente dos seus planos pra 2025. Tanto quanto seu lado Nutri e seu lado Influencer. Nossa, 2025 entrou com um atropelo, porque final de janeiro a gente fundou o podcast da Table, que é a Tablecast. Então, assim, foi surreal a implantação, sabe? Os estudos para isso acontecer, as pessoas que a gente quis trazer para a mesa. Então, foi muito. Aí, fora isso, a parte de influencer, a gente pivotou tudo pro meu lado nutrição. Tudo. E isso até é engraçado, porque outro dia eu tava conversando com uma Nutri, aí ela falou assim, Evelyn, você meio que largou, né, de fazer aqueles tipos de vídeos, porque você ganha mais como Nutri, né? Então, eu ganhava, tipo, às vezes 3, às vezes 5 vezes mais do que o que eu ganho como nutricionista. E teve um momento da minha carreira como influencer que eu podia escolher fechar o consultório e ser só influencer. Eu ia ganhar muito mais trabalhando uma vez por semana. Que eu fecharia um dia, gravaria um monte de vídeos, pronto. O resto da semana eu ia descansar, sei lá, aprender a mexer com planta. Eu escolhi parar e falar, cara, eu como nutricionista dá menos dinheiro, mas eu entendi profundamente que é o meu propósito. Eu tenho uma satisfação profissional tão absurda que eu chego no final do dia
exausta, às vezes querendo chorar, não conseguindo conversar com o meu marido em casa. Nossa, Deus, muito obrigada, eu amo meu trabalho. Porque hoje teve essa pessoa que ela entendeu o seu valor, teve essa pessoa que, cara, se pôs na lista de prioridades, teve essa pessoa que teve uma epifania tão bonita de que ela também é merecedora. Ser influencer é muito divertido. Mas ser nutricionista, cara, me preenche de uma maneira que ser influencer não me preenche. Então, eu literalmente escolhi parar de fazer os vídeos virais que eu fazia por monetização no TikTok, no Quai, no Facebook, para que todas essas pessoas que me seguem sejam afetadas para esse lado. Cara, em vez de eu fazer um frango empanado no Doritos, e se eu falar sobre amor próprio? Menos views. Mas 100% desses menos views, eu sei que eu tô ajudando alguém. Quem é que eu tô ajudando a falar pra pessoa fazer pipoca com Fanta? Não tô. Então, eu literalmente tô pegando toda a potência que eu construí pra ajudar todo mundo dessas pessoas que quiserem ajuda. Então, nessa conversa com essa Nutri, eu falei assim, cara, talvez seja uma verdade pra você que dinheiro é mais importante. Mas não bota a sua verdade em cima da minha cabeça, porque não é a minha verdade. E isso seria muito bonito eu dizer se eu não tivesse nunca tido escolha. Porque às vezes a gente acredita que a gente vai agir de tal maneira, aí vem a escolha. Talvez eu poderia ter escolhido dinheiro. Eu tive a escolha. E eu escolhi, real, abrir mão de tudo pra ser a melhor nutricionista que eu posso ser. Eu tive a escolha e troquei. Eu peguei tudo pra isso. Sabe? E não me arrependo. Literalmente. No final do mês eu me sinto mais rica. Eu me sinto mais satisfeita. E quando eu olho para as pessoas, não só a minha reputação comigo mesma, mas assim, quando eu olho para as pessoas, é aquela coisa de frutos, né? Todo mundo que passou na minha árvore quando eu era influencer, comeu que tipo de frutos? Todas as pessoas que passaram na minha árvore sendo nutricionista, que frutos são esses? Então, eu sei que se eu seguir nesse caminho, e, cara, eu teimei também, sabe? Tentei fazer as duas coisas, mas pra fazer bem feito, você tem que escolher. Tem que focar. Tem que focar. E aí, pra 2025, esse refocar, cara, quando você tá no caminho certo, Deus abençoa, sabe? Porque esse refocar e trazer tudo pra cá, o consultório bateu recorde de faturamento. Que Então, de bênção. novo, o dinheiro vem quando você serve, Que benção. sabe? Então, é esse o plano. Esse ano ainda, eu quero garantir que eu crie um sistema em que eu consiga, além do quantas horas eu tenho num dia, eu consiga ajudar centenas de milhares de mulheres esse ano. E você quer deixar o nome da clínica, o endereço, para quem quer conhecer? Gente, eu tô de lista de espera. Mas, por enquanto, eu tô tentando contribuir bastante nas redes sociais. Então, o Nutri é Evelyn Liu, que é onde eu trago mais, né, esse lado. A gente tem a Tablecast. E estamos pensando e já pondo a mão em formas das pessoas conseguirem ser ajudadas além disso. Então, eu não contei pra ninguém, vou contar então. Eu tô terminando de escrever o meu livro, que é um jeito de conseguir levar essa ajuda. Então, talvez ainda nesse semestre saia. E também a gente tá criando realmente uma rede digital, de forma que as pessoas elas não dependam de mim para conseguir ter acesso a tudo isso. Pode deixar o nome do livro? Não,
Calma, nem. Porque saiu ainda não foi pra Biblioteca Nacional. Só eu e essas duas meninas estão sabendo, tá? Então não posso falar antes, porque alguém vai roubar. E a ideia do Tablecast? A Tablecast é pra... Eu acho que é muito entendimento do que eu não consigo fazer também. Então a gente tá trazendo especialistas e pessoas incríveis para poder contribuir com essas mulheres, né? Então, assim, eu sei até aqui. E mesmo se eu passar o resto da minha vida fazendo pós-graduações, eu só consigo ajudar até aqui em uma certa determinada velocidade. Então, com a Tablecast, a gente está trazendo diversos especialistas, né? Então, para trazer discussões ricas e que essas pessoas possam ter acesso agora. Então, a gente teve, por exemplo, a Vanessa Palazzi, que ela é uma influenciadora gigante de 40+. A Gigi Diamante, que foi a nossa atleta nas Olimpíadas. Então, a gente tá trazendo uma amostra de mentes fantásticas, que aí depois a gente manda para um grupo de WhatsApp que é só dos pacientes. E aí esses pacientes pegam, assistem e depois trazem para consulta para a gente discutir e criar lições de casa em cima. Então a gente está criando um megazord ali para enriquecer de todas as maneiras. Nossa, que legal. E que o pessoal assistam também, né? O Tablecast, né? Que tem muita coisa interessante. E é uma coisa muito parecida com a gente também. A gente sempre traz pessoas exatamente para isso. Passar informação, né? A gente conversa muito no nosso podcast exatamente para o pessoal poder conhecer mais, no caso sobre a China, sobre a Coreia, sobre o Japão, e você faz a mesma coisa em outro tema. Isso é muito legal. E hoje você está aqui no nosso podcast, tipo... Sim. E conhecimento eu acho que liberta, né? Porque se a pessoa ela conhecer, ela consegue escolher melhor. Com certeza, é uma coisa que a gente também sempre fala que às vezes as pessoas não fazem por mal, é por falta de informação. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Tirar esse estereotipo, né? Contra o asiático, como só sabe matemática. Não, na minha área. Não, é engraçado que a maioria dos asiáticos que vieram, acho que não lembro de um que falou que, cara, eu sou bom de matemática mesmo. Não é minha área, tá suave. Bom, e agora a gente vai finalizar. A gente queria muito agradecer a sua presença, agradecer demais que você compartilhou a sua história com a gente, esse seu lado profissional, seu lado família, seu lado irmã e mãe, né, entre aspas, que foi uma coisa que acho que vai motivar muita gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que assistirem vai se identificar também. Com certeza. Vai ter passado por algo parecido. Já teve gente que Sim, exatamente. A nossa seguidora fez questão de falar isso. Então, isso é muito importante e você está sendo uma grande referência num assunto tão delicado. Então, foi uma grande honra e o nosso agradecimento, né? Com certeza. Parabéns mais uma vez, Evelyn. Mesmo. Ai... O que eu falo agora? Não, aqui é todo mundo palhaço, né? Não tem o que fazer. E provavelmente vai ter bastidores também, né? Com Poucas certeza. risadas, quase nunca. Não, cuidado com o que vai vazar. Bom, então... É isso, né, família? É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter vindo. E te conhecido pessoalmente também, né? Isso é incrível, viu? Sim. Eu espero que eu tenha Ótimo contribuído. De verdade, espero que eu tenha sido alta contribuição nessa conversa. Com certeza, a sua história vai ajudar muita gente a se identificar. A história é incrível e superação também. Né? Com certeza. Então é isso, família. A gente queria agradecer e que vocês continuem seguindo a gente e também a Evelyn. Com certeza. Tchau, gente. Tchau, família. Até mais.